Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Que bom que nós estamos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus por nós estarmos aqui. Que bom também que você pode receber essa palavra aí na sua casa. Pode receber esse avivamento, essa transformação na sua vida. Que hoje seja uma noite de restauração, uma noite de cura, uma noite de milagres, uma noite da palavra de Deus sendo alcançada, sendo transformando a vida de muitos que estão aqui e dos que ainda vão assistir a esse vídeo. Senhor, meu Deus, nós te clamamos nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem sobre este lugar, Senhor. Vem encher esse lugar, meu Deus. Enche com a tua presença. Enche, meu Deus. Enche, Senhor. Não somos nada, meu Deus, sem a tua presença. Não somos nada, Senhor. Tem uma palavra que diz assim, em Mateus 26. Eu li essa palavra hoje, diz assim, Mateus 26, 41. Muitos conhecem. Diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quantos aqui querem fortalecer o espírito nesta noite? Então, vamos ser fortalecidos através do poder dele. Amém. Por isso é que nós clamamos que o Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, para ele nos fortalecer, para que possamos mortificar cada vez mais a nossa carne e fortalecer o nosso espírito diante de Deus. Aquele que é o único digno de ser adorado e exaltado. Hoje acabou a festa. Acabou a festa para muitos, né? E a vida vai continuar, né? Muitos deprimidos, tristes, doentes, sem ânimo, continuarão assim, porque eles tiveram essa alegria momentânea. Mas nós oramos para que eles um dia encontrem a verdadeira alegria. Essa alegria que não passa, que não tem fim. É a alegria que vem de Cristo. Amém, meus amados? Nós queremos dizer hoje, Senhor, que nós viemos aqui para te adorar, porque o Senhor é digno de ser adorado e exaltado. Se você veio aqui para adorar o Senhor, aplauda Ele. Aplauda Ele, libere palavras de amor. Diga o quanto você o ama, o quanto Ele é digno, o quanto você precisa dEle na sua vida. Aleluia. Levante as suas mãos e adore ao Pai. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo
é estar na presença de Deus. Tem uma canção, não é essa que nós vamos cantar, mas ele vai falar assim, que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E essa precisa ser a nossa realidade. Quando nós um dia já pisamos no Santo dos Santos, se você já teve esse encontro com Ele, se você já teve essa presença na sua vida um dia, você não pode querer viver em outro lugar. Você não pode querer viver longe dessa presença. Não tem como. Não tem como. Não aceite menos que isso. Não aceite viver menos que a presença de Deus. Porque quando a gente pisa no Santo dos Santos, nós não queremos viver em outro lugar, não. Só queremos estar com Ele. Só queremos viver para Ele. Milagroso Senhor, enche esse lugar com a tua presença, faz derramar teu poder para nós que estamos aqui. Creio em ti, Jesus, no que farás.
adorar novamente. Quero levantar a Ti minhas mãos. Vamos todos juntos. Quero levantar a Ti minhas mãos. Maravilhoso Jesus, Milagroso, milagroso Senhor. enche esse lugar. Enche esse lugar com a Tua presença. Faz derramar Teu poder. Pra nós que estamos aqui. Creio em Ti, Jesus. O que farás? Do que farás em mim. Creio em Ti, Jesus, declare. Creio em Ti, Jesus. E o que farás em mim? O que farás em mim. Em mim. Em mim. Em mim. Só a bateria. Receba. Chefe, receba. Querido Senhor Espírito Santo, oferecemos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, pois só Tu és digno de receber a nossa adoração. Enche-nos nesta noite com a Tua presença. Como diz a letra desta canção, faz-nos provar esta noite o Teu poder, a nós que estamos aqui reunidos em Teu nome. Revela mais uma vez o Teu poder capaz de transformar a nossa vida profundamente. Tua presença, a Tua presença é tudo o que precisamos, porque quando estamos diante do Senhor, não temos falta de mais nada. O Senhor nos preenche completamente. Que hoje a Tua presença possa alcançar lugares profundos em nosso coração. O Senhor possa ir aonde ninguém consegue chegar dentro de nós e mudar a nossa forma de pensar. Que o Senhor possa substituir as nossas velhas ideias pelas novas.
por aquilo que está em Tua palavra, pela verdade da Tua palavra. Preenche-nos hoje com a Tua palavra. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queremos hoje conhecer a verdade da Sua palavra e que ela nos torne livres. Que seja uma noite de libertação. Liberta-nos das velhas ideias, dos velhos conceitos. Liberta-nos, Senhor, das coisas deste mundo. Liberta-nos do pecado. Liberta-nos das amarras da antiga vida, do velho homem. Liberta-nos. Queremos ser completamente livres pelo poder da Tua palavra. O Senhor encontra espaço para trabalhar em nós. Nosso coração está aberto para receber o poder da Tua palavra. Trabalhe em nós, é o que queremos. Precisamos do Seu trabalhar. Seja o Senhor o oleiro. Somos vasos de barro em Tuas mãos. Faça conforme o Senhor deseja. E a honra, e a glória e o louvor sejam Teus, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor se você crê. A Ele a glória, ao nosso lindo Jesus e ao Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Oferecemos ao Senhor Espírito Santo a glória a Ti. Amém. Glória a Deus, a Jesus. Graça e paz, igreja linda do Senhor, coração feliz na casa de Deus, diga amém. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Que bom que a igreja está reunida nesse dia e que possamos corresponder ao chamamento do Espírito, ao chamado do Senhor para as nossas vidas, possamos corresponder a esse chamado tão maravilhoso. Glória a Deus. Quero convidar você aí comigo, por favor, no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Juntos nós vamos entrar aqui no ensino da palavra. A mensagem dessa noite traz uma importante doutrina da nova aliança, do Novo Testamento, e é importante que você tenha essa compreensão. E o texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 12. Se você está comigo, diga amém. Romanos 8, a partir do 12. Se você está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim: portanto, irmãos, percebam que o apóstolo não está falando com o mundo, ele está falando com a igreja, com aqueles que já eram discípulos de Jesus. Ele diz: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, diga comigo, poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia continua dizendo, verso 15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba, Pai. Alguém pode dizer amém? Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos seus filhos, então somos seus herdeiros
e portanto co-herdeiros com Cristo, se de fato participarem do seu sofrimento, participarão também da sua glória. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer amém? Ok, então vamos resgatar alguns ensinamentos aqui para dar contexto à nossa mensagem. E a primeira coisa que eu quero lembrar aqui para vocês é que quando você lê a Bíblia, você precisa ler a Bíblia na intenção de encontrar coisas para você crer e não encontrar coisas para você fazer. Vou repetir. Quando você lê a Bíblia, você deve ler a Bíblia procurando coisas para você crer e não coisas para você fazer. Porque se você crê de forma equivocada, o seu fazer será equivocado. Você nunca fará o certo até que você creia de forma certa. Porque a Bíblia diz que do início ao fim, todas as coisas da nova aliança se dão pela fé. Por isso a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Na verdade, o texto original da antiga aliança diz, o meu justo viverá da minha fé. Alguém pode dizer aleluia? Então você não pode fazer o correto até que você creia corretamente. Amém? E baseado em todo o contexto, que a sua fé não vem do nada, a sua fé não vem do vazio, a sua fé vem da palavra. Então, para você fazer o certo, você precisa crer corretamente. E para crer corretamente, você precisa se expor ao ensino certo. Eu já disse para vocês que é melhor alguém que não aprendeu nada ou não foi exposto a ensino nenhum do que a pessoa que foi exposta ao ensino equivocado, ao ensino errado. Porque significa que a pessoa que teve o ensino errado implantado dentro dela, ela agora tem um inimigo dentro dela que vai fazer oposição quando ela ouvir o ensino certo. Porque já há algo dentro dela. Alguém está ouvindo isso ou não? Aí a gente faz as conexões que eu não tenho como não fazer. Tudo isso mostra a harmonia da Bíblia. É por isso que você tem a compreensão melhor, porque Jesus dizia assim, se você não receber o reino como uma criança, você não poderá entrar nele. Jesus estava dizendo que deveríamos ser imaturos? Era isso que ele queria dizer? Não. Ele disse receber como uma criança. Como a criança recebe as coisas? Ela recebe vazia. Ela não tem preconceitos. Ela não tem ensinos errados dentro dela. Ela recebe de primeira. Alguém pode dizer aleluia? Então você tem que se tornar como uma criança, humilde como uma criança e receber o ensino. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. No caso aqui, o ensino do reino. Agora, falando sobre este ponto aqui do texto, a Bíblia diz, vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Então perceba que o texto está dizendo, vocês não receberam um espírito que os torna escravos de novo, escravos medrosos. Então significa que um dia tivemos esse espírito. Vocês sabiam que as pessoas têm muito mais tendência a viver debaixo da lei do que da graça, exatamente por causa da sua velha natureza? Porque a velha natureza, ela tem um desejo muito grande de se orgulhar. A natureza humana precisa fazer para merecer. Deus quebra o nosso orgulho dizendo, não há nada que você possa fazer para merecer a minha salvação. Eu dou a minha salvação gratuitamente. Por isso é sempre graça por meio da fé. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Mas a Bíblia diz então que antes havia esse espírito
em nós que nos escravizava. Mas a Bíblia diz, vocês não receberam esse espírito para se tornar de novo escravos. Ou um espírito que vai escravizar novamente vocês. Então, que tipo de espírito recebemos? Bem, a Bíblia diz aqui que recebemos o Espírito de Deus. Você não ouviu? Recebemos o Espírito de Deus. E eu e você não recebemos o Espírito de Deus por mérito. Recebemos por meio da graça. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer que o Espírito que é santo habite em nós. Vou repetir. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer que o Espírito Santo habite em nós. A Bíblia diz que foi uma decisão do Pai enviar o seu Filho, e uma decisão do Filho enviar o seu Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? Ok. Quando o Espírito Santo de Deus foi dado, nós o recebemos gratuitamente. Não foi nada que fizemos, foi pelo que Jesus fez na cruz. Alguém pode dizer aleluia? Recebemos o Espírito. Agora, vejam bem, a Bíblia diz que o antigo Espírito era um Espírito que escravizava. A Bíblia diz que esse Espírito que recebemos, que é o Espírito de Deus, ele não escraviza, pelo contrário, esse Espírito liberta. É por isso que a própria Bíblia vai dizer, aonde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. Nós precisamos na igreja dar espaço para que o Espírito Santo seja Senhor da igreja, porque quando o Espírito é Senhor da igreja, é quando somos livres, é quando há libertação na igreja. Se trouxermos novamente para dentro da igreja o Espírito antigo da lei, nós seremos escravos do legalismo. O legalismo não liberta. Pelo texto ele escraviza. Escraviza a quê? A antigos rudimentos. Vamos começar a querer guardar coisas antigas. O apóstolo diz, eles estão voltando a guardar dias, meses e anos. Estão voltando a ser as pessoas de antes. Vocês não entenderam que Deus chamou vocês para a liberdade, não para a escravidão. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, o Espírito Santo não escraviza, ele liberta. Amém? Então vamos lá. O Espírito antigo escraviza. O Espírito Santo que nós recebemos pela graça liberta. O Espírito antigo, se ele escraviza, então ele torna a pessoa um escravo. Está entendendo ou não? Então a ação do Espírito antigo, que é escravizar as pessoas, tornam a pessoa um escravo. Então, se ela é um escravo, ela vai pensar como escravo, vai viver como escravo, vai falar como escravo. Agora, olha o que o Espírito Santo faz. Esse Espírito que ao invés de escravizar, liberta, ele não lhe torna um escravo. A Bíblia diz, o Espírito que foi enviado, ele torna você filho, através dele mesmo, que é o Espírito da adoção. Então aqui nós temos uma diferença muito grande. Então, de um lado, o Espírito que escraviza forma escravos. O Espírito que liberta nos torna filhos. E você não pode ser as duas coisas. Você não pode ser escravo e filho, porque as duas coisas são opostas. Vou repetir. Você não pode ser escravo e filho, porque as coisas são opostas. Se você é escravo, logo você não é filho. E se você é filho, você não é escravo. Então, de um lado, o Espírito que escraviza. Do outro lado, o Espírito que adota, é o Espírito da adoção. Diga comigo, o Espírito da adoção. Diga comigo, o Espírito da adoção. Mas aqui nós temos um problema. Que problema nós temos? As imagens. Nós pensamos por imagens. E você não pode pensar diferente da imagem que tem dentro de você. Pois se você quiser pensar diferente,
você vai ter que trocar as imagens que existem dentro de você. Amém? Então, por mais que a gente não queira, nós temos uma imagem equivocada quando lemos esse texto. Por quê? Porque o único conceito de adoção que temos é o conceito humano e jurídico. Quando você lê esse texto, você imagina um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, indo até um lugar, enquanto a criança que não tem pais, ou porque ela foi abandonada, os pais morreram, ela é uma órfã, sim ou não? E você imagina um pai e uma mãe pegando uma criança e juridicamente assinando documentos e papéis para que aquela criança esteja agora sob a sua guarda, sim ou não? Sim ou não? Essa é a imagem que temos. Então, quando lemos esse texto, a imagem que temos é o Espírito Santo fazendo o papel de um pai e de uma mãe, indo até diante de nós e pegando este bebê que somos nós, e assinando um documento e agora estamos debaixo da sua guarda. Porque é a imagem que temos de adoção. Lemos esse texto por várias vezes e essa é a imagem que temos, porque há uma diferença entre aquilo que lemos e aquilo que pensamos. Você vai ler o texto, mas não vai pensar pelo texto, vai pensar pela imagem que você tem. E a imagem que temos é desse tipo de adoção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é dessa adoção que o Espírito está falando na palavra. E eu vou mostrar para vocês aqui um grande detalhe. A Bíblia diz que, vamos ler de novo, o texto diz, mas o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Então escute bem, o Espírito Santo os adotou como seus próprios filhos. Ele não te adotou para uma outra pessoa, ele te adotou para ele mesmo. Vocês entendem ou não? Então, o Espírito os adotou como seus próprios filhos. E quando o Espírito os adotou como seus próprios filhos, agora nós chamamos. Vocês veem a fé aí também? Porque você tem o quê? Falar. Nós o chamamos Abba, que significa pai. Vocês entendem que aqui ele usou duas expressões porque ele estava escrevendo em grego. Abba não é grego. Abba é aramaico. Abba é uma expressão, porque na verdade a palavra em hebraica para pai é a palavra av. Na verdade na verdade para a gente seria como se fosse um B, mas tem um som de V. Por isso Abba para a gente com dois Bs. Então Ab, que a gente lê Av, Av é pai. Então Abba é uma expressão em aramaica que não significa somente pai, mas paizinho. É uma coisa ainda mais íntima. Segundo alguns estudiosos, era a maneira carinhosa de falar com o pai dentro de casa. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Mas o texto diz, nós chamamos Abba, aqui em aramaico, e aí ele traduz pai. Alguém está entendendo isso até aqui? Sim ou não? Ok. Então vejam bem. Aqui a primeira ideia é, se você chama Deus de pai, então você não pode ser um bebê. Bebês não falam. Vou repetir. Se você chama Deus de pai na sua adoção, então você não é um bebê. Porque você já fala. Está fazendo sentido ou não? Que é isso, pastor? O pastor chega com essa ideia e o pastor viaja. Viu? Se você chama Deus de Abba ou de pai, então você não chegou para ele. Preste atenção. Você não chegou para ele na posição de criança. Porque a palavra aqui usada para filhos e os adotou como seus próprios filhos, essa palavra aqui, filhos em grego, é filho adulto. Alguém está ouvindo isso ou não? Então preste bem atenção. Ah, pastor, mas a Bíblia fala dos bebês espirituais. Ótima observação. Eu não disse condição, eu disse posição. Quando alguém é um novo convertido, ele entra na condição de um bebê espiritual, no sentido de que ele está aprendendo.
mas diante de Deus a sua posição e não condição é de um filho adulto. Deus não adota filhos crianças, Ele só adota filhos adultos. Amém? E daqui a pouco eu explico mais sobre isso, mas diga comigo, a adoção é de um filho adulto. Diga comigo, a adoção é de um filho adulto. Quebra a imagem que tem da adoção. Então, ele adota filhos adultos. É por isso que o filho já fala. O filho já diz, já tem entendimento, Abba, Pai. O Espírito de Deus dentro de nós é o Espírito da adoção. Porque o Espírito confirma que somos filhos, nós chamamos Deus de Pai. Volte aqui. O Espírito antigo te libertava ou escravizava? Se ele te escravizava, você era filho, ele te tornava filho ou te tornava escravo? Okay. Você já viu um escravo chamar seu senhor de pai? Ele vai chamar seu senhor de senhor. O escravo vai chamar o seu amo de senhor. O texto diz que chamamos Deus de Pai. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Então, a Bíblia diz que chamamos Abba, Pai. E o texto continua evoluindo nesse conceito bíblico. Porque, como eu disse, até que você entenda o que a Bíblia está ensinando e você tenha o conhecimento certo, você não poderá crer certo. E se não crer de forma correta, não poderá fazer o certo. Não poderá ter a vida cristã que Deus espera. Então, primeiro eu preciso ter o entendimento correto. Que tipo de filho eu sou? Eu sou um filho adulto de Deus. Amém? E o Espírito que habita em mim não me escraviza, me liberta. Não me torna escravo, me torna filho. Agora aqui há uma outra evolução dentro do texto. A Bíblia diz assim, vocês estão me acompanhando, diga amém. A Bíblia diz, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito. Aonde é que está o Espírito de Deus? Aonde está o Espírito de Deus, igreja? Ele está no nosso Espírito. Vou repetir. Onde está o Espírito de Deus? O texto diz, o Espírito de Deus confirma a nosso Espírito. Espírito com M maiúsculo, confirma o Espírito com M minúsculo. O Espírito de Deus habita onde em você? No seu? Vocês entendem por que você precisa de um Espírito? A Bíblia diz que é nesse Espírito que vai habitar uma velha natureza e dominá-la, ou nesse Espírito vai habitar o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que te dá uma nova natureza. E aqui é diferente da adoção humana. Na adoção humana, por causa de um documento, aquela criança se torna filho de uma outra pessoa. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não é uma assinatura de um documento que lhe torna filho de Deus. É quando o Espírito de Deus te regenera. É quando você se torna uma nova pessoa, quando você nasce de novo. Você só é filho de Deus depois do novo nascimento. Antes disso você não é filho de Deus, você é criatura de Deus, criação de Deus e acabou. Não é, é Bíblia. Antes do novo nascimento, você é uma criação de Deus, uma criatura de Deus. Agora, na hora que o Espírito entra em seu espírito e pega o seu espírito, regenera, recria, tudo é a mesma palavra, regeneração, novo nascimento é a mesma ideia. Você era uma pessoa, agora é uma outra que não existia. Aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se agora é uma nova pessoa... Está fraco, tem crente mesmo aqui essa noite. Você agora é uma nova pessoa. O Espírito te regenerou, você nasceu de novo. E quando isso aconteceu, tem muita riqueza aqui, irmãos. Preste atenção.
eu vou abrir mais sua cabeça ainda, posso? Esse é meu papel, você lembra que eu disse? Meu papel é plantar uns explosivozinhos aí dentro e dar uns pipocos em algumas ideias velhas. Escute, quando você adota uma criança nessa imagem que temos, natural, por causa de um documento judicial, então aquela criança está debaixo agora da minha guarda, sim ou não? Essa é a imagem que temos de adoção, mas não é a imagem do Novo Testamento, não é essa. Aquela criança, apesar de agora legalmente ela ser meu filho ou minha filha, e é, sim ou não? Ela não é o documento que eu assinei, não concede a ela a minha natureza. Ainda que ela é meu filho e minha filha, eu não posso, por causa de um documento, transferir minha natureza para ela. Ela ainda veio de uma outra natureza. É minha filha, é meu filho. Eu o adotei. Legalmente, está debaixo da minha guarda. Eu agora sou responsável por ele para quando? Para sempre. Sim ou não? É o que as pessoas dizem. Existe até ex-esposa e ex-marido, mas não existe ex-filhos. Ok? Mas vamos lá. Não acontece isso no Novo Testamento, na Nova Aliança. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele entra em nosso espírito, ele recria esse espírito. Então significa que agora eu não somente sou filho de Deus por causa de um título, não é um título, você agora tem a natureza de Deus. Meu Deus, agora sim, agora você de firmeza da igreja. Você agora tem a natureza de Deus. Natureza de Deus. Uau! Então você não deveria pensar como escravo. Você não deveria falar como escravo. Você não deveria viver como escravo. Você deveria falar como filho, pensar como um filho e agir como um filho. Você não é prisioneiro, você é livre. Posso ouvir um glória a Deus? Alguém está recebendo até aqui? Diga amém. Então diz assim comigo, é sempre bom vir à igreja. Nunca perdemos nada quando estamos na igreja. Isso é riqueza. Uma imagem está sendo substituída por a imagem correta. Vamos pensar de forma correta. Nós não vamos só ler o texto corretamente, vamos pensar nele corretamente. Agora vamos para a evolução. Até aqui vocês estão entendendo? Diga amém. A Bíblia diz assim: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração, olha aqui, coração como espírito, lembra que eu já expliquei para vocês? O espírito de seu filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é mais o quê? Mas filho de Deus, e uma vez que você é filho de Deus, Deus o tornou herdeiro dele. Alguém pode dizer aleluia? Então presta atenção. A Bíblia está dizendo que você não pode ser as duas coisas. Você não pode ser escravo e filho ao mesmo tempo. Porque se você for escravo, você não tem direito a herança nenhuma. Escravo não tem herança. Quem tem direito à herança é filho. Quem tem direito à herança é filho. Escravo. Aí, meu irmão, conecte um monte de coisa agora na sua cabeça. Pega os legos e vai conectando. Por isso, quando Abraão, que Abraão foi o pai da fé, mas a Bíblia fala que Abraão teve os perrengues dele, sim ou não? Porque ele era humano. Abraão, a fé não tornou Abraão Superman. A fé de Abraão fez ele suplantar as dificuldades, inclusive a própria idade dele, para ele obter a promessa. Mas a Bíblia diz que um dia Deus disse: Abraão, grande é teu galardão. Aí Abraão, tá bom, que galardão é esse que o Senhor vai me dar? Porque o galardão que eu quero não é essa riqueza toda que eu já tenho, eu sou rico, um monte de gado, um monte de boi, um monte de servo, enfrento o rei, ganho dos reis, enfrento reis e venços. O que você pode me dar se eu continuo não tendo filho? E o meu herdeiro será o meu escravo, o Damasceno Eliezer. Aí Deus dá risada e diz: essa é a imagem que você tem na sua cabeça? Porque a imagem que eu tenho na minha cabeça é outra. Escravos não têm herança. Aí ele diz:
O seu herdeiro não será um escravo nascido na sua casa. O seu herdeiro será um filho que vai sair de dentro de você. Vocês estão conectando os textos ou não? Vocês entendem que todas as... Meu irmão, por isso que crente tem que saber ler a Bíblia. Quando você lê Antigo Testamento, ali já tem a mensagem de Cristo. Amém? A mensagem já está ali. É como eu já expliquei para vocês, no Antigo Testamento, Cristo está oculto. E no Novo Testamento ele está revelado. Mas a mensagem de Cristo já está na Antiga Aliança. E aqui está essa mensagem. Ele está dizendo, não é o escravo que herda, é o filho. Eu não vou cumprir as minhas promessas a Abraão, em Damasceno, Eliezer, ele pode ser um cara bacana. Eu vou cumprir todas as minhas promessas no filho. Quem vai dizer aleluia? Quem vai dizer amém? Só que aqui é uma outra coisa para você pensar, no próprio texto de Gálatas 4. A Bíblia diz, se você for um filho criança, ainda que você é filho, você vai viver como escravo. Porque um filho criança, ele precisa de tutor. E Paulo disse que isso era o costume dos romanos. Eu já expliquei isso para vocês, que um dos costumes dos romanos era nunca vestir uma criança com roupa de adulto. Existia a túnica das crianças. E ela só vestia uma túnica de adulto quando chegava na idade certa. Alguém já ouviu isso ou não? A Bíblia está nos ensinando o quê? Se você for um filho imaturo de Deus, um filho criança de Deus, você até vai ser filho, mas vai viver como o quê? Como escravo. Vai ter herança, mas não vai usufruir dela. Porque escute, eu quero abrir a mente de você. O que acontecia com os romanos? Estava lá um romano cheio de dinheiro, cheio de riqueza. O cara era um cônsul romano. Aí tinha um filho. Vestiu o filho com a túnica de criança. Ele não vestiu o filho com a túnica de adulto. Aquele menino, ele não vivia o tempo todo com o pai. Ele vivia com o tutor, que era um escravo. Ele passava o tempo com o escravo. E ele não podia determinar nada, dar ordem a nada. Ele não podia usufruir de nada, porque ele estava... O pai dava ordem ao tutor, que era o escravo, e o escravo dava ordem ao menino. O menino recebia ordem de um escravo. Você está entendendo isso ou não? Ele era filho, ele ia herdar tudo. Mas por ele ser criança, ele não podia dizer nada. Tem crente aqui assim. Você é filho, mas está vivendo como escravo, porque você ainda é criança no reino. Você ainda é menino. Ainda não cresceu. Você precisa crescer. Amadurecer. Deus não quer filhos crianças, Deus quer filhos adultos, filhos maduros. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus quer filhos herdeiros. Criança não herda. Baseado aqui na ideia de Gálatas. Ele está debaixo de um tutor. Aí você vai para a Bíblia, a harmonia bíblica. Quem era o tutor? Antes, a Bíblia diz, a lei. A lei que um dia escravizou as pessoas debaixo do próprio pecado. Por que a lei escravizou os homens debaixo do pecado? Porque a lei não foi criada para mudar o homem. A lei não foi criada para transformar. Não há poder na lei de transformação. A lei só tem poder de mostrar o pecado. Mostrar sua condição miserável diante de Deus, que você é um pecador. Mas a lei não tem poder. Você não vai ver emanar poder da lei. Você vai ver a lei mostrar a condição miserável do homem. A lei diz, toda alma que pecar deve... Só que a Bíblia diz que, chegando à plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus não envia a lei. Deus envia quem? O Filho. E a Bíblia diz, o Filho, sendo Deus, nasce de uma mulher debaixo da lei. Uau! Meu Deus! E a Bíblia diz, e a imagem do homem, semelhante ao homem, ele morre no lugar do homem para quebrar o poder da lei e nos tornar livres para sempre, porque Jesus é diferente da lei. A lei apontava o pecado, mas Jesus, por meio do seu Espírito, ele quebra o poder do pecado em nossa vida.
Alguém pode dizer aleluia? Então eu não preciso mais ser o quê? Escravo. Nem da lei, nem do pecado, porque ele quebrou o poder. Ele não apontou o meu pecado, ele resolveu o problema do pecado. Como? Ele botou a nova natureza em mim. Ele botou o Espírito dele em mim. Ele me tornou justo. Se ele me tornou justo, não é para me chamar de justo, é para eu viver em justiça. Amém? Está claro até aqui? Então, todas as coisas que eu estou falando são bens que deveríamos usufruir. A graça, a justiça, a redenção. Eu já disse a vocês que tem muitas imagens na minha cabeça enquanto eu prego, principalmente porque eu já disse a vocês, eu trabalhei a vida toda com imagens, porque já contei isso um pouco para vocês, mas eu vou repetir para trazer clareza aqui no que eu estou falando. Eu trabalhei a vida toda, a minha formação, da minha mente, eu trabalhei tudo com desenhos, então imagens. Eu trabalhei muito com coisas de vídeo, de cinema. Então todas as coisas foram criando imagens na minha cabeça. E eu aproveito essa coisa que foi de lá de trás como ferramentas para hoje. Enquanto eu prego, eu vou pintando quadros para vocês, que facilitem o seu entendimento. Amém? Então escute. Não seja tolo, bobo, achando que a redenção, quando você fala da redenção em Cristo, que Jesus só queria te levar para o céu. Tem crente assim, vivendo igual a um esmolé, um mendigo, porque ele acredita que a única coisa que ele vai ter é o céu um dia. Eles não usufruem a graça, a justiça, a mudança de mente, a mudança de condição de familiar, até a condição financeira também, porque eles acreditam que aquela vida que eles estão vivendo miserável faz parte da condição deles aqui na terra, porque Jesus só prometeu o céu para eles. Irmãos, a redenção alcançou todos os aspectos da sua vida. Mas sabe qual é o problema com a gente? Achamos que é automático, e não é. Se você é um filho adulto, seu pai não espera que um tutor faça por você. Ele espera que você faça por você mesmo e tome posse da sua herança. Que você usufrua o que ele já lhe deu. Alguém vai dizer aleluia? E aí faço o link. Eu passei muito tempo aqui, vou continuar fazendo, pregando sobre os princípios da fé. Um dos princípios que ensinei para vocês é que a fé é dizer, a fé é falar. Enquanto você não entende a palavra, não conhece a palavra, não crê na palavra, você não vai falar a palavra. E enquanto você não fala a palavra, não chegará o dia dessa palavra. Está tão dentro de você que você está, como diz Abraão, completamente persuadido. A promessa é tão verdadeira dentro de você que para você já aconteceu. Posso ouvir um amém? Então você passa o dia dizendo, irmãos, eu passo o dia dizendo isso. Eu sou amado por meu Pai e desfruto de sua graça, e em Cristo fui feito sua justiça, e a sua bênção está sempre comigo. Sabe quem me deu isso? Deus. Um dia eu estava orando e Deus me deu esse poema de amor, e eu anotei, e eu repito em voz alta todos os dias. Então é isso que você precisa fazer, você precisa confessar quem você é em Cristo. Amém? Vocês estão recebendo até aqui? Diga aleluia. Então diga assim comigo, sou filho, logo sou herdeiro. Então vamos lá novamente. Vamos fazer aqui como um livro de provérbios, vamos fazer a contraposição. Lembra provérbios? O tolo e o sábio, não é isso? O diligente e o preguiçoso, não é assim ou não? Sim? Fica mostrando aqui os dois pontos, né? O perverso e o justo. Não é assim que provérbios faz? Vamos fazer agora os contrapontos. Então, de um lado, você tem um espírito que escraviza. Do outro lado, você tem um espírito da adoção. Amém? Que ele torna filho. De um lado, você tem um espírito que lhe torna escravo. Do outro lado, você tem um espírito que lhe torna herdeiro. Amém? Um filho herdeiro. Só que existe uma outra parte aqui do texto. A Bíblia diz, para que vocês não se tornem como antes.
Tenham esse espírito que lhes torna escravos medrosos. Escravos o quê? Ok. Eu quero mostrar uma outra parte do livro de Romanos aqui. Volta lá no livro de Romanos e vai comigo para Romanos 8, verso de número 31. E aqui vamos fechar a palavra. Deus está lhe ministrando hoje aqui, diga aleluia. Vou ler do 17, irmão, para abrir um pouco mais a sua mente. Mas a passagem aqui que vamos começar a ler é a partir do 31. Mas vamos ler 17 para fazer o link. O versículo 17 de Romanos 8 diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros. Vocês entendem o que é co-herdeiros com Cristo, né? Você para pensar nisso, o que quer dizer? O que quer dizer co-herdeiros com Cristo? Você para pensar nisso ou não? Significa que tudo que o Pai prometeu para Jesus é seu também, sem diferença alguma. Isso quebra muita coisa dentro da gente. Só que a gente tem síndrome do cão vira-lata, a gente não acredita. Temos a síndrome do cão vira-lata, a gente acha que a gente não merece isso. Irmãos, você tem que virar a chave na sua cabeça. A Bíblia está dizendo: eu sou herdeiro de Deus, logo, tudo que é de Deus é meu. Aí a Bíblia está dizendo agora, como é que eu sei o que é meu? Bem, o que é meu é tudo que é de Cristo, porque eu sou co-herdeiro dele, no mesmo nível. Tudo que o Pai concedeu ao Filho, agora que eu sou igualmente filho, a diferença é que Jesus é filho natural de Deus, vamos dizer assim. E nós somos adotados, mas herdamos agora a sua natureza, somos igualmente filhos, e tudo que ele deu a Jesus, ele nos dá também. A mesma coisa. Vocês querem ouvir ou não? Vocês querem ouvir ou não? Ou a síndrome de vira-lata fica brigando dentro de vocês? Não é bem assim. Olha para mim, esse porquinho sujo, cheio de pecado, miserável homem que sou. Tem coisa que a gente fala da Bíblia, fala todo fora do contexto. Irmãos, se você se sente miserável, então significa que você nunca experimentou ser suprido de forma abundante por Deus. Faz sentido ou não? Porque o miserável é quem não tem o quê? Nada. O miserável é menos do que pobre. Porque o pobre ainda tem o quê? Alguma coisa, tem a pobreza dele. O miserável é alguém que não tem o quê? Nada. E tem crente assim. Tem crente que vive a vida dizendo: ó, miserável homem que sou. Ah, mas tem na Bíblia isso, pastor. Bem, será que é nesse contexto mesmo que o apóstolo está falando? Isso é uma outra pregação. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a Bíblia está dizendo que tudo que é de Jesus é meu, igualmente. E eu quero abrir sua mente. Se você for ler o capítulo de João, a partir do capítulo... Se você for ler o Evangelho de João, a partir do capítulo 15, você vai descobrir que inclusive o amor que o Pai tem por Jesus é o mesmo que ele tem por você. Amém? Ok. Aí a Bíblia diz assim: se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua o quê? Uau! Significa, se eu participo do seu sofrimento, se eu morro com Cristo, se eu experimento sua morte, então eu também experimento sua ressurreição. E essa é a imagem do batismo. Quando eu mergulho alguém nas águas batismais, essa pessoa está dizendo: eu me identifico com Cristo, eu morro para esse mundo e volto para a nova vida em Cristo. É morte e ressurreição. Você não fica morto, você ressuscita. Morre para a vida velha, ressuscita para a nova. Morre para a vida velha, ressuscita para a nova. Porque a Bíblia diz: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, se eu me identifico com o seu sofrimento, eu também me identifico com a sua vitória. Aí a Bíblia diz, verso 31, que podemos dizer, eu gosto dessa passagem, o que podemos dizer não é pensar.
É o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Seu problema, crente, é que você não diz as coisas maravilhosas que Deus já fez. Porque Ele já fez. Você está tentando convencer Deus a fazer coisas que Ele já fez. Vou repetir. Você está se cansando, perdendo tempo, tentando convencer Deus a fazer coisas que Ele já fez. O que Deus espera é que, como filho adulto, você diga o que Ele já fez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas, sem exceção, todas as outras coisas? Quem vai ser contra mim? Ninguém, porque Deus é por mim. Como é que eu não vou ter todas as outras coisas se Ele já me entregou o seu próprio filho? Vocês entenderam ou não? Quem é que pode ser contra mim se Deus é a meu favor? Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Deus não rema contra, Deus rema a seu favor. Deus não rema contra, Deus rema a seu favor. Tudo que está remando contra na sua vida, não foi Deus que mandou. Mas você aceita, sabe por quê? Você tem o conceito dos amigos de Jó. E diz, se isso está acontecendo comigo, foi Deus que mandou. Por isso, crentes, que muitos aqui não combatem as coisas negativas em sua vida. Porque acreditam vir de Deus. Você aceita. Coisa da vida. É realmente a coisa da vida, porque você está o quê? Aqui. Mas hora nenhuma Jesus disse, aceite. Ele disse pelo contrário, tenha um ânimo firme, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Que você precisa o quê? Vencer. Como ele venceu. Amém? Com um bom ânimo, não desistindo. Posso ouvir glória a Deus? Mas isso já dá também uma outra mensagem. Mas a Bíblia está dizendo, se ele entregou o seu filho, como não dará todas as outras coisas? Deus vai te dar o botijão de gás, vai te dar o feijão, o arroz, a conta da Coelba, a conta da Embasa. O que você quer que eu bote aqui? Porque tudo isso é outra coisa, irmão. Um dia eu estava ouvindo um pregador falando, e é verdade. Gente, no céu você não precisa de botijão de gás. É uma ideia que a gente tem equivocada. Essas outras coisas são aqui. Porque no céu, acabou. Não há necessidade de mais nada. Necessidade você só tem aqui. Aqui há coisas para você pedir, lá não. O que é necessidade no céu? Me diga uma. Você sabia o que Jesus comia porque queria, né? Você sabe disso, né? Quando ele ressuscitou. Ele mesmo disse, a vida estava nele. Ele disse que ele era a própria vida. Ele já tinha ressuscitado, ele tinha um corpo glorificado. Ele comia por comunhão, não para a necessidade de viver. Quem precisava comer mais para viver? Nós comemos para viver. Jesus comeu para ter comunhão. Estou mexendo com algumas coisinhas aí dentro de você, né? Pastor viaja. Tá bom, Jesus abre a mão assim, diz assim, Tomé, enfia o dedo na ferida. Sim ou não? Ou eu estou inventando? Ele diz, aí ele diz assim, vê que um espírito não tem carne nem ossos. Ele não diz sangue. Jesus estava vivo sem sangue. Vocês estão entendendo ou não? Jesus apareceu dentro da casa. Quem abriu a porta para ele? Mas ele tinha um corpo. Mas o corpo dele não estava mais limitado ao espaço e tempo. Não tinha mais limite material. Ele podia estar onde ele quisesse. E eu vou abrir mais sua mente. Inclusive, ele podia se parecer com quem ele quisesse. A mulher na frente do túmulo achou que ele era o jardineiro. E disse, onde você pôs o corpo do meu mestre?
Ai, nós somos crente muito gospel. A gente lê a Bíblia de forma muito rasa. Ok, vamos lá. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém! Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? A resposta é ninguém. Pois Cristo morreu, ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, a calamidade, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso que eu falei antes, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou plenamente convencido, completamente persuadido, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem toda a criação, jamais, em tempo algum, poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos lá, vocês querem receber? Então preste atenção. Espírito antigo nos tornava escravos, nos escravizava. Então logo não éramos herdeiros, filhos herdeiros, éramos escravos. Escravos não têm herança. E a Bíblia diz, esse espírito que escravizava vocês, que os tornavam escravos, os tornava também medrosos. Tornava vocês o quê? Medrosos. O que foi que aconteceu com Adão, quando ele ouviu os passos de Deus no jardim? Ele correu para Deus ou correu de Deus? Ali é a primeira menção do medo na história humana. Alguém está ouvindo ou não? Ok. Se você lê esse texto aqui, você entende que você não deve ter medo de Deus. Porque Deus não está contra você. Deus está disposto a dar o filho dele por você e já deu. Se ele deu o filho, ele dá todas as coisas. Ele está dizendo que você pode enfrentar lutas, aflições, o quê? E se identificar com a sua morte. Somos levados como ovelhas ao matadouro, mas a Bíblia diz. Em tudo isso que enfrentamos na vida, nós não perdemos, sempre vencemos. Porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele fala de amor aqui. Aí ele diz, eu estou convicto de que qualquer coisa que eu já tenha vivido, qualquer coisa que eu estou vivendo e qualquer coisa que eu ainda vou viver, eu não preciso ter medo de nada lá atrás, nada aqui agora e nada no futuro, porque nada pode me separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, seu Filho. Então escute, deixa eu te dizer, você não é somente filho, você não é somente herdeiro, você é vencedor em todas as coisas. E onde descansa a sua convicção da sua vitória? No amor de Deus. Deus me ama, em ponto final. Nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus revelado em Cristo. Aí a Bíblia diz, você sabe onde é que está o amor de Deus por você? Bem, está no Espírito que habita em você. O Espírito que habita em você revela o amor de Cristo. O amor de Deus revelado em Cristo. É o Espírito de Deus que dentro de você... Bom, o Espírito testifica esse amor. Ele confirma. Se você ter dúvida do amor de Deus, é só você experimentar a ação do Espírito em você. Se você permitir que o Espírito age em você, você tem convicção do amor de Deus. Porque ele não só te torna filho, ele não somente te torna herdeiro, ele te torna mais que vencedor. Eu gostei de um comentário bíblico uma vez que eu li, que o cara disse assim, é interessante que em grego, e eu fui pesquisar e é verdade, a palavra usada aqui em grego, para mais, é a palavra uper, ou hiper em português. Uper, hiper. Lembra dos hipermercados? A palavra hiper significa além. Significa o quê? O que está acima. Ou, em outras palavras, aquilo que é extraordinário, aquilo que é super. Nós somos super vencedores em Cristo Jesus.
Alguém pode dizer aleluia? Em outras palavras, o antigo espírito te fazia medroso. O novo espírito te faz um vencedor. Na verdade, um super vencedor, uma super vencedora. O antigo espírito te fazia um medroso, um covarde. Um novo espírito em você te torna mais que vitorioso. Em que? Diga comigo, em todas as coisas. Não, o que o texto está dizendo, eu estou inventando. Se torna vencedor em quê? Já viu uma frase assim, feliz no amor, ruim no jogo. O que significa isso? Que as pessoas não podem ter tudo. Essa é uma frase, uma metáfora, dizendo assim, se você é feliz numa coisa, não pode ser feliz em outra. Então assim, ó, feliz no amor, ruim no jogo. Significa uma frase do mundo secular, que significa que você pode ter tudo. A Bíblia está dizendo que isso é uma idiotice muito grande. Porque a Bíblia está dizendo, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Eu sou vencedor em qualquer coisa. Amém? Ó, o pastor viaja. Tá bom, vamos lá então. José estava dentro de casa e ele era vencedor. Ele recebeu uma túnica talar do seu pai. Sim ou não? E ele era tão vencedor que os sonhos dele eram tudo de grandeza. E não vinha dele, vinha de Deus. Porque ele pensava como filho. E ele disse assim, estou vendo o sol e a lua se dobrando, estou vendo as espigas de vocês se dobrando. Ele entendia, os irmãos não entendiam, mas ele entendia os sonhos. Vocês percebem ou não? Ele entendia os sonhos. Aí disse, tá bom, vamos acabar com esse cara, vamos jogar ele no poço. Jogar ele no poço. Ok. Aí a Bíblia diz que a caravana passar, venderam ele. Ele chega lá no Egito, se torna escravo. Chega escravo, começa a trabalhar na casa de Potifar, vira administrador. Porque ele era um vencedor. Aí pegam José e começa a botar ele administrando tudo. Todas as coisas de Potifar. Se a única coisa de fora é minha mulher. Aí a mulher queria estar dentro da administração. Aí ela o acusa injustamente. Põe ele na cadeia. Ele se torna administrador das celas. Porque ele era um vencedor. Aí depois tiram José de lá e o colocam diante do faraó. Ninguém conseguia interpretar o sonho. José conseguiu. José se torna administrador da nação mais poderosa. Por quê? Porque ele era vencedor. Não importava onde você colocava José. José sempre era mais do que vencedor em todas as coisas. Alguém pode dizer amém? Porque não importa o que você tem. Importa é quem você tem. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Deus falou com você essa noite, diga amém. Você é um filho criança ou um filho adulto? E vocês entendem que um filho adulto, ele pode usufruir de quê? Da herança. Ele não precisa de ninguém para assinar por ele. Você assina. Diga comigo, eu assino. Você precisa de uma cura, você vai lá o quê? Como é que você assina? Me lembrei essa semana, eu estava até conversando isso com a pastora, eu disse, eu amei isso aqui que aconteceu. É uma ilustração tremenda. Você deve ter visto esse vídeo também. Eu vi um vídeo de um casamento que estava acontecendo, diante de um juiz de paz. E de repente perguntou ao noivo, é sua livre e espontânea vontade de casar com essa mulher, tal. Ele disse sim. Quando chegou para a mulher, disse, é da sua espontânea vontade de casar com esse homem, tal, ela riu e disse, não. Aí o noivo ficou assim, todo sem graça, alguns convidados riram. E ele disse, bem, por causa da palavra que você liberou agora, seu casamento está cancelado. Se você quiser casar ainda com este homem, você terá que voltar uma semana depois, para que o casamento seja realizado. Por causa da sua palavra. Aí eu achei interessante que depois eu fui ler um comentário de um jurista. Aí ele disse assim, ainda que o juiz de paz, para ficar bem na fita, porque estava sendo gravado, dissesse, eu os declaro marido e mulher, o casamento seria anulado pelo artigo tal, porque o que fica é a primeira palavra que a pessoa diz. Como é que você assina a sua herança pelas suas? Você tem que dizer o que é seu. Amém? Mas tem gente que diz, ai meu Deus, essa minha dor de cabeça está me matando. Você disse que ela era sua? Você disse minha dor de cabeça?
Você disse que ela era sua? Você disse. Você deveria dizer: eu estou com dor de cabeça, mas agora eu faço confissão da palavra que diz, e entre o meu sintoma e a verdade, eu fico com a verdade que diz, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Amém? E você confessa a palavra. Você não toma posse daquilo que não presta, irmão, pelo amor de Deus. Amém? Levante suas mãos para o céu. Querido Jesus, nós louvamos o teu nome, obrigado por essa palavra maravilhosa. É a tua palavra, ela é verdadeira. E hoje nós declaramos que somos teus filhos, obrigado. Nós não temos o espírito de escravidão, nós temos o espírito de adoção. E hoje nós dizemos: Abba, Pai. Tu és nosso Pai, Senhor, o Pai, o nosso Paizinho querido. És o nosso Paizinho querido e nós somos seus filhos adultos. E hoje tomamos posse da nossa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos uma herança, uma bendita herança, e hoje queremos viver debaixo dessa herança. Temos a redenção completa, a redenção no espírito, na alma e no corpo, nas finanças e todos os aspectos da nossa vida. Hoje somos possuidores da herança. E não somente isso, nós não somos mais covardes e medrosos, porque nós somos vitoriosos, somos vencedores. Em todas as coisas, somos mais que vencedores. Confiamos no seu amor. O Espírito confirma o quanto o Senhor nos ama, que podemos descansar em teu amor. Não são as circunstâncias que revelam o teu amor, é a tua palavra e teu Espírito em mim. O Senhor me ama do mesmo jeito que ama teu filho Jesus. E assim como Jesus venceu este mundo, eu venço com ele. Se eu me identifico com o seu sofrimento, eu me identifico também com o seu triunfo, com a sua vitória, com o seu ressuscitar dentre os mortos. Hoje eu tomo posse de todas essas verdades. Hoje a minha mente é renovada pela palavra. Eu tenho uma nova imagem dentro de mim. Eu não preciso de aio, nem de tutores, nem de administradores. Eu sou um filho crescido, um filho adulto, um filho maduro de Deus. Eu me apodero da palavra, das promessas. Eu vivo na fé do Filho de Deus. E tomo posse da minha herança, do que Jesus obteve na cruz por mim. Eu declaro que todas as coisas me pertencem. Porque se o Senhor não poupou a Jesus, como não me dará juntamente com ele todas as coisas? Eu já possuo tudo o que eu necessito por meio de Jesus. E eu declaro mais uma vez, que nada neste mundo, nada do passado, nada do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem qualquer coisa na criação, pode me separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Hoje eu descanso em seu amor. O meu Pai me ama, eu sou amado por ele, para a glória de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Fala forte ao Senhor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Amém. Então, debaixo dessa palavra de vida, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Você está recebendo pela transmissão. Sabe que essa palavra é para você, para a sua casa, para a sua família. É uma palavra abençoadora, é uma palavra curadora, uma palavra da redenção que Jesus obteve por nós na cruz. O Espírito nos torna filhos, herdeiros e vencedores, mais que vencedores em todas as coisas. Essa palavra é para você. Então entregue agora a sua oferta, seu dízimo, plante uma semente, seja generoso, generosa diante do Senhor. Aprenda a plantar sementes para que haja uma grande colheita na sua casa, na sua família. Você pode fazer isso agora mesmo através dessa QR Code. Você será conduzido a uma página segura. Plante essa oferta através dessa transmissão também. Você pode plantar uma semente. Vamos todos entregar nossos dízimos e ofertas diante do Senhor.
poderoso Senhor, enche esse lugar com tua presença, faz derramar teu poder para nós que estamos aqui. Creio em ti, Jesus, e farás em mim. Creio em ti, Jesus, no que farás Em mim, querido Senhor Jesus, levantamos nossas mãos diante de Ti e te damos honra, glória e louvor. Obrigado pelo privilégio que temos de adorar o Teu nome, de estar diante da Sua presença e te dar louvores. Obrigado pela Tua palavra plantada hoje dentro de nós. Essa palavra vai crescer, vai germinar, vai produzir frutos, porque eu vou viver por ela. Não vou viver como escravo, não vou pensar como escravo, não vou falar como escravo, porque eu sou filho, e como filho eu tenho direito à herança. E hoje eu tenho uma alegria de plantar boas sementes na casa do meu Pai. Eu tenho uma alegria de plantar sementes e ser generoso na casa do meu Pai. Eu amo a casa do meu Pai porque sou filho, sou filha de Deus. Hoje estou plantando sementes que estão também, como a palavra, estão germinando, crescendo, estão multiplicando e trazendo uma colheita sobrenatural na minha casa, na minha família. Não terei falta de nada para a glória do Teu nome, porque como filho, tudo que pertence a meu Pai e pertence ao meu irmão mais velho Jesus, pertence a mim como herança. Todas as coisas me pertencem e eu usufruo delas. Eu sei obtê-las por meio da fé, pela declaração e a confissão da fé. Eu as obtenho, são minhas, tomo posse delas por meio da fé. Obrigado, Senhor, pela alegria que temos de Te servir. Ao Senhor honra, ao Senhor glória e louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Ok, quero convidar vocês, todos que estão aqui de forma presencial, e você que está recebendo a transmissão, quero convidar você a estar domingo na igreja às 9 da manhã. Deus quer trazer uma palavra disruptiva, uma palavra libertadora. Nós estamos concluindo, fechando o ciclo sobre o livro de Romanos. Você continue meditando no livro, mas nós vamos estar fechando esse ciclo de ensino sobre o livro de Romanos com uma palavra sobrenatural da parte de Deus, muito libertador. Então convido você, pega na mão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e vem para a igreja. Domingo é o dia do Senhor, dia de você estar na casa de Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito da adoção, que nos torna filhos de Deus, esteja hoje com a sua vida, com a sua casa, com a sua linda família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração, que Deus guarde sua vida no retorno para casa e que a graça esteja com você.